Abel Braga pede para sair, mas é convencido a ficar. Diretor executivo Mário André Mazzuco explica que até domingo ele ainda permanece no cargo, mas as cobranças estão sendo feitas para que o time possa dar algum tipo de retorno ao torcedor. Vasco jogará com portões fechados e você que comprou o ingresso vai saber como será ressarcido aqui nesse AVNews, que vai contar a história de ontem à noite até hoje desse caso emblemático de Abel Braga. O AVNews volta já! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa sexta-feira 13. Olha que sexta-feira, hein? O Estado decretando todo mundo em casa, nenhum tipo de evento esportivo ou evento em geral, cinemas, colégios, tudo suspenso em função do coronavírus. Esse mundo moderno que abraça esses problemas quase de forma rotineira. A gente tem que conviver com isso. Tô no meu finalzinho de gripe, desde semana passada, me cuidando. Olha aqui, ó. Hoje até vou mostrar. Tomando minha aguinha da Fortimag, porque hidratar é muito importante. A gente precisa estar cuidado para isso. Foi um dia de muita expectativa, porque ontem foi vexatório. O Vasco perdeu para o Goiás, jogando muito mal, principalmente no primeiro tempo. Eu discordo de que o segundo tempo tenha sido assim tão melhor. Acho que o Vasco jogou mal os 90 minutos. O Goiás foi muito mais adversário, foi muito mais time em campo. E a expectativa? E aí, o Abel vai cair? Eu fiquei acordado até as 4 horas da manhã, fazendo meus contatos, nenhum retorno. A princípio, Abel mantido. Mas a coisa poderia evoluir hoje. E de repente, a informação de que Abel Braga já estava trocando de roupa para treinar o time na parte da tarde. Fui então a fundo nas informações. Mas antes de contá-las, eu vou ouvir o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, que hoje concedeu entrevista coletiva no CT do Almirante. É bom ouvi-lo, porque ele tem algumas declarações importantes a respeito desse affair que envolve saída de Abel, permanência de Abel, rendimento pífio do time, jogos em que o Vasco não consegue convencer o seu torcedor. Mazzuco começa falando sobre se Abel Braga realmente fica no comando técnico do Vasco. Na verdade, é uma conversa que ela acontece naturalmente pós-jogo, já é praxe nossa, né? Conversar com o treinador, comissão técnica, independente do resultado. Ontem nós nos frustramos, foi um resultado que a gente não esperava, uma derrota, apesar de você ter mais uma partida, né? Mas você é uma derrota em casa, num resultado que não nos deixou satisfeito da mesma forma. Então, isso de certa forma é discutido, né? Num primeiro momento e obviamente com calma no dia seguinte, nos dias que se sucedem. O que a gente pode falar? Em relação ao trabalho, particularmente eu sempre acredito em continuidade de trabalho, de todos, né? Não só treinador, atletas, até porque é uma forma de você poder realmente avaliar e corrigir, melhorar aquilo que você está cada vez mais conhecendo. Quanto mais tempo você domina aquilo, você pode melhorar. Então, a gente sempre parte desse princípio da continuidade. Quando a gente trata de futebol, esporte, resultado, obviamente você tem que ter uma sinergia e uma parceria. Então, eu sempre trato as relações tanto de atletas e treinadores como uma parceria. Essa parceria, nós queremos que ela dure o máximo possível, porque a chance de sucesso é muito maior. A partir do momento que entendemos que é uma parceria que ela não está trazendo satisfação a algum dos lados, ela tende a encerrar. Então, nenhuma decisão é tomada de maneira momentânea, né? Então é uma análise, obviamente, nós não estamos satisfeitos, mas é importante ressaltar que a responsabilidade ela é dividida, né? Não é a culpa do treinador, a direção tem culpa, nós, os atletas têm culpa, assim, e além da culpa a responsabilidade, né? Então é de todos nós. Não estamos satisfeitos com o momento atual, seja ele técnico quanto ao que a gente passa das questões financeiras que estão por vocês várias vezes já reforçadas, né? Todo mundo sabe. Mas assim, é trabalho. Eu acho que conhecer cada vez mais o que nós temos de problema para buscar soluções melhores. Então, mais uma vez, em relação ao trabalho, há uma parceria
enquanto nós entendermos que podemos extrair o melhor de cada um ou tentar fazer isso, ela vai acontecer. E é um caminho natural, né? Se em algum momento a gente entender que isso não possa mais acontecer, seja ela comissão técnica, atletas, diretoria, enfim, é um processo natural no futebol. Segundo o Mazzuco, não há prazo para que Abel fique no Vasco. Não há o porquê de estipular tempo para o trabalho dele. É o que eu sempre falo, como é que uma pessoa vai trabalhar se você fala que em tal jogo pode ser o seu último? Isso para mim eu não consigo entender, né? Eu acho que não é o caminho. Eu acho que é uma avaliação de planejamento sempre. Você vai acertar, você vai errar. O Abel é um treinador de uma carreira exemplar, é um campeão mundial. Obviamente a gente está insatisfeito com o que a gente está vendo de trabalho. Quando eu digo nós todos, né? Presidência, direção, comissão técnica, atletas, não há a gente precisa melhorar. Tá? Agora, em relação ao trabalho, a nossa busca é para extrair mais isso, né? A gente tem um jogo importante agora domingo, já é um jogo de portões fechados, então já muda um pouquinho, né, como é o ambiente do jogo. E semana que vem, correndo tudo normalmente, a gente tem um jogo na quarta-feira que é decisivo. Então, nessa linha, esperamos que a gente possa ter algumas ignições de melhora, que as coisas possam começar a melhorar mais, que a gente veja mais resultados. Hoje teve uma conversa importante com os atletas, teve uma conversa com a comissão técnica, que é o nosso trabalho. É buscar, como eu falei, cada um de nós extrair o máximo daquilo que a gente está buscando. Então, esperamos que que nós possamos ver um resultado aí melhor na sequência para que haja continuidade. Mazzuco também teve acesso aos jogadores. Cobranças foram feitas. Mário André Mazzuco fala como foi o papo com os atletas. Bom, primeiro que a conversa ela sempre se baseia em princípios dentro e fora de campo, porque futebol não é só os 90 minutos ali. Então você tem um ambiente de trabalho, você tem questões extracampo que atrapalham, você tem individualidades, né, atletas que de repente estão passando por um momento pessoal ou que a gente precisa estar alerta. Então a conversa ela é baseada naquilo que nós podemos melhorar e naquilo que a gente está enxergando de dificuldade. Então, obviamente há uma cobrança mútua, porque, mais uma vez, perdemos um jogo importante em casa e a gente vai ter que buscar essa recuperação, porque é uma competição que nos interessa muito, né, competitivamente e financeiramente. Em relação à situação financeira do clube, há um atraso de imagem, como noticiado desde o ano passado, há um atraso de pagamentos, foi pago agora em dezembro, foram pagas as férias e mais um percentual, mais um terço, né, que faz parte do mês de dezembro. O mês de dezembro é um pouquinho peculiar, porque você tem poucos dias trabalhados, você tem 13º, enfim. Há um débito ainda de 2020 aberto, isso é fato, e que o clube busca recurso para poder equalizar, né? Então é aquela coisa de você buscar novas fontes de receitas que está sendo feita. Nós temos reuniões semanais com o board do clube, com lideranças de cada departamento, RH, financeiro, planejamento, enfim. Acho que nada diferente do que uma rotina de um clube do tamanho do Vasco, enfrentando um problema que nós estamos enfrentando, mas com profissionais buscando soluções. A pergunta é inevitável de todo torcedor. Tudo bem, Abel fica, a direção do Vasco dá um voto de confiança. Mas a pergunta é, por quê? Baseado em quê? Em resultados tão ruins, em atuações tão patéticas, o Vasco não consegue jogar bem. Fez 8 gols na temporada, é muito pouco. Quais os motivos da direção do Vasco ainda acreditar em Abel Braga? Hein, Mazzuco? Hector, a gente tem uma temporada iniciada em final de janeiro, com o mês de fevereiro mais curto e agora esse início de março. A gente tem um imediatismo, né, que é natural, de resultado. O Vasco, apesar de nós termos as classificações de Sul-Americana e Copa do Brasil, a gente não faz um estadual condizente ao nível do Vasco. Então, por outro lado, vamos lembrar que é um grupo novo, um grupo jovem, uma comissão técnica nova. Nós tivemos momentos de ajuste, nós fizemos uma mudança depois de, se não me engano, 4 ou 5 jogos, uma mudança grande, inclusive na forma de jogar, para buscar novas soluções. Tivemos algumas situações interessantes, a gente fez um jogo melhor contra o ABC, fizemos um jogo ruim no final de semana e voltamos a ter uma derrota ontem e só uma ressalva, né? Acho que a derrota de ontem, o que nos chama a atenção negativamente foi o primeiro tempo, e onde nós conversamos entre nós, atletas, uma atitude ruim, a gente precisava mudar a nossa atitude. O segundo tempo ele foi mais interessante, que isso nos dá
algum alento em relação ao resultado que nós esperamos, que é um grupo, como eu falo, é um grupo jovem, o Vasco com poucos recursos para reforçar ou fazer um grupo um pouquinho mais coeso, mais volumoso, mas a gente precisa extrair mais dos atletas que estão aqui e a gente acredita no potencial deles. Não tem jeito, se você tem material farto, atletas que você pode contar com mais tranquilidade de trabalho do ambiente externo, as coisas são mais fáceis. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente precisa realmente tirar o melhor de cada um, porque a dificuldade é grande. Mas nós acreditamos em todos, seja atleta, comissão técnica, e a gente espera que as coisas evoluam. Naturalmente, se há um desgaste de trabalho, as coisas continuam a não caminhar, são parcerias que a gente tem que avaliar. Por enquanto, a gente espera respostas, né? Os atletas esperam isso também deles, a comissão técnica, nós nos cobramos muito, direção, presidência. Agora é trabalhar, é aproveitar esses dias aí e realmente buscar uma recuperação. Abel ontem na coletiva, e nós colocamos isso hoje no Bom Dia, deixou claro que poderia ele tomar uma decisão em sair. Mazuco comenta esse assunto. Cara, eu vou te falar que foi uma notícia muito ruim, inclusive constrangedora quando chegou a nós, porque há uma relação de respeito e profissionalismo com o treinador que nós temos e com o Barroca, ou seja, qualquer outro treinador. A gente fica triste de ver afirmações sem qualquer julgamento, mas afirmações que elas são uma mentira. Eduardo Barroca é uma pessoa que eu conheço, trabalha num clube que eu conheço muito bem, que eu tenho uma relação muito boa com o diretor executivo, com o presidente. Em nenhum momento os clubes podem até fazer isso, desde que seja algo conversado. Mas espera aí, eu tenho um treinador aqui, o Abel é do Vasco ainda. Não há qualquer necessidade de consulta se você tem um treinador trabalhando. Acho que isso é uma questão de respeito e profissionalismo. E é uma notícia que vocês entendem que constrange, inclusive, as pessoas que estão aqui, porque há uma relação de confiança. Nós conversamos no vestiário ontem pós-jogo, nós saímos do vestiário, cada um para suas casas, conversando. E aí uma notícia dessa, ela não pode causar ruído. Como não causou, porque tanto o Abel, o Leomir, a comissão técnica, nós temos uma relação muito transparente. A questão de pedir demissão, ser demitido, mais uma vez, eu acho que vale pela parceria que você constrói no dia a dia. Se em algum momento entendemos que as coisas não vão mais andar, seja com o Abel ou com qualquer outro treinador, essa decisão vai ser tomada. E aí não importa se é o treinador que tomou a decisão por ele, nós concordamos, ou se o clube tomou a decisão e o treinador concordou, porque é uma decisão em conjunto, ela tem que ser, né? Assim que eu acredito. Lógico que acontece, não acontece sempre, mas eu acredito dessa forma. Então, a partir do momento que nós entendemos que vai haver a continuidade de trabalho, o Abel é o nosso treinador, né? Essa parceria, ela continua. Ela pode encerrar domingo? Pode. Ela pode encerrar daqui a um ano? Pode. Assim, é uma parceria. Nós temos que estar confortáveis com ela, seja o clube, atletas, comissão técnica. Então, a partir do momento que isso não ocorre, a gente conversa. Eu vou colocar os meus óculos porque acho importante delimitar alguns assuntos que foram discutidos hoje e que com certeza serão cobrados já a partir de domingo. Abel está mantido, mas ontem, depois do jogo, e isso eu tive informação de mais de 3 pessoas, na hora da reza, Abel Braga deixou bem claro para todos que estavam ali que ele ia pedir demissão, que ele não ia permanecer. Pois bem, são informações de pessoas que estavam ali próximo. Não foi nenhuma nem duas, foram 3. Para mim, confirmado. Se alguém desmentir, tudo bem. Eu tenho as minhas informações ali de dentro. Mas depois, o presidente Alexandre Campelo bateu um longo papo com o Abel Braga e hoje Abel está mantido. Não sei se de alguma forma 2 aspectos podem pesar. Primeiro, até mesmo a questão de amizade do presidente Campelo com o Abel. Abel ontem ratificou isso. Disse que gosta muito do presidente e gosta muito também do Vasco. E o segundo aspecto, que é o aspecto, na minha opinião, mais plausível, se Abel não pedir demissão, mas isso aconteceu, seria um problema a questão do pagamento da multa. Ou até mesmo pedindo demissão, se ele não cobraria essa multa. O certo é o seguinte, a situação de Abel Braga é uma situação muito difícil dentro do Vasco. Talvez apenas o presidente tenha certeza de que ele pode mudar esse status quo, esse momento do clube. Porque ali internamente muitas pessoas desconfiam, não é desacreditam, é desconfiar. É não ter mais a certeza de que Abel Braga vá fazer um bom trabalho. Os próprios atletas, muitos, parece que não acreditam mais no discurso, não entendem mais Abel como aquele comandante que poderia sim comandar a equipe. Declarações infelizes, uma pessoa para baixo, uma pessoa triste, uma pessoa que ontem, inclusive, parece ter perdido um pouco da paciência quando foi arguído na coletiva sobre a questão de
estar desanimado, estar para baixo, e ele disse: claro, eu não me acostumei a perder, você queria que eu estivesse como? Mas, normalmente, talvez não nesse tom, Abel poderia dar outro tipo de resposta. Chateado, mas certo de que poderia mudar todo esse panorama. Ao que parece, o técnico do Vasco perdeu a mão, já não sabe para onde correr. Mas há uma exigência, mudança de esquema, mudança de jogadores, não estranhem realmente. Agora é a Vera, de mudanças radicais. Porque se o Vasco voltar para sua 14ª partida no domingo, com o mesmo esquema e as mesmas peças, gente, alguém está fazendo o papel de desentendido nessa história. Porque ou muda o esquema, ou mudam as peças, então não dá para entender o porquê dessa permanência. O presidente Alexandre Campelo, fazemos aqui uma cobrança. Aliás, muitos torcedores sempre mandam mensagem: ah, vocês não cobram o presidente. Gente, só para entender, a partir do momento em que estamos aqui cobrando mudanças, estamos cobrando a direção do clube. Já disse reiteradas vezes, o nosso perfil é diferente. Não estamos aqui para agredir, para cobrar de forma exacerbada, de xingar as pessoas. Estamos aqui para informar. A direção do Vasco fez um erro de avaliação, sim, na contratação. O presidente Alexandre Campelo não foi feliz na escolha de Abel Braga. Esperava algo diferente e o Abel acabou não dando. Mas hoje ele está, eu diria, até um pouco sozinho nessa definição. Porque ontem pude falar com várias pessoas de direção, vice-presidências, pessoas que estavam e estão ao entorno do presidente Campelo e da atual gestão. É unânime: Abel Braga não deveria hoje continuar como técnico do Vasco. Porém, ele vai continuar e domingo estará à beira do campo na partida contra o Fluminense. Mas à parte a situação de Abel, é claro que se especulou muito a questão envolvendo novos nomes. Hoje a Globo.com chegou a publicar, através dos seus repórteres, dos companheiros que estão lá muito competentes, um contato com o Eduardo Barroca, ex-treinador do Botafogo, do Atlético Goianiense, que hoje está no Curitiba. Barroca poderia ter sido contactado. Disse que não, respeita o Vasco, já trabalhou no Vasco, foi campeão em 2015 carioca na comissão técnica do Vasco, mas desmentiu qualquer tipo de contato. Mas é um nome, sim, que muita gente dentro do clube aposta como uma novidade. Alguém que possa dar, pelo seu estilo de jogo, pela maneira como monta as equipes, um novo padrão ao time. Um outro nome que também é muito comentado, de um treinador jovem, Thiago Largue. Largue é um treinador que fez um trabalho bom, regular no Atlético Mineiro, mas tem conceitos novos, muito estudioso e que poderia também entrar dentro desse diapasão. Muita gente da direção do clube, muitos vice-presidentes, pessoas ligadas também à direção de futebol, gostam do trabalho de Thiago Largue. Também ontem em bastidores, comentou-se mesmo que por alto o nome de Zé Ricardo, que foi treinador do Vasco, alguns poucos comentaram o nome de Milton Mendes até, mas enfim, várias especulações, centenas de especulações. Mas hoje o técnico é o Abel, exatamente como disse o Mazuco. Mas, se Abel sair, esses dois nomes, Eduardo Barroca e Thiago Largue, são treinadores dentro da possibilidade do Vasco. Muitos torcedores pedindo nomes internacionais, como Miguel Ángel, como Gabriel Reis. Gente, são treinadores caros, treinadores que vêm com uma filosofia de fora e que para chegar aqui e implementar não é tão fácil assim. Trazer um treinador de fora primeiro precisa de dinheiro. Ninguém vem ganhando pouco e o Vasco hoje e dinheiro não estão se conversando. Então teria que ser um profissional bom, mas dentro da realidade do clube. Nesse caso, esses gringos também teriam a questão da adaptação. Então hoje pouco ou nem se comenta nome de qualquer gringo, caso o Abel não permaneça no Vasco. A gente pode arriscar aqui e é meio óbvio. Se o Vasco não ganhar do Fluminense domingo no Maracanã, dificilmente o próprio Abel vai se sustentar e vai ficar no clube. O torcedor do Vasco pode estar perguntando: tá bom, mas para domingo já vai mudar alguma coisa? Como eu disse no primeiro bloco, dificilmente não serão mudadas peças. Alguns jogadores estão sendo muito criticados, muita gente achando até de maneira estranha a atuação de alguns jogadores que vinham jogando tão bem e que caíram tanto nesse ano, como Iago Pikachu, como Marrone, jogadores que estão mal. O Raul também não está vivendo um bom momento e esses jogadores sim podem ser ameaçados. Mas aí a dúvida, substituídos por quem?
Benítez entrou ontem no segundo tempo, entrou mal, sem ritmo de jogo, ainda longe de uma forma ideal para adaptação ao futebol brasileiro. Ah, Flávio, mas ele jogou 3 semanas atrás pelo Independente na Copa Sul-Americana. É um outro tipo de jogo, é um entrosamento de um jogador que estava lá há 9 anos. Então ele precisa e demanda de tempo, coisa que infelizmente o Vasco não tem. Guarim saiu no primeiro tempo, muita gente contestou, eu inclusive. Guarim vai ter que se preparar bem para jogar domingo. Até se cogitou antes do jogo contra o Goiás, dependendo da atuação dele, se fosse muito intensa, até de ser poupado contra o Fluminense para jogar na semana que vem. Diante do que vimos ontem, o que Guarim não vai ser é poupado. Ele com certeza estará em campo domingo para enfrentar o Fluminense. Outras alterações? Ninguém sabe. É algo também que se discute demais. Abel fecha os treinos, não abre os treinos. Com Vanderlei Luxemburgo, as coisas eram muito mais expostas, abertas. Será que também esse modus operandi não poderia mudar, modificar? Por que fechar tantos treinos se nada de novo acontece nos jogos? De repente, isso seria também uma alternativa. Mas como a gente sabe que de repente há um prazo de validade, não se sabe até quando o Abel vai, e eu não acredito, sinceramente, que o treinador, depois de tanto tempo de carreira, vá mudar a sua maneira de atuar e a sua maneira de trabalhar. Mas que hoje o clima é para mudanças no elenco e mudanças de esquema, Abel teria que lutar contra o seu 4-3-3, teria que, de repente, pensar numa nova armação. Ah, isso ele teria. Tem peças? Ele recebe para isso. Ou, pelo menos, deveria receber para isso. Para a gente concluir, informações importantes, porque hoje o governador do estado, Wilson Witzel, ao lado do presidente da Federação Carioca de Futebol, Rubens Lopes, determinou que os jogos serão com portões fechados no Rio de Janeiro. Em função de toda essa situação do coronavírus, o jogo Vasco e Fluminense não terá acesso para o público. E aí muita gente poderia estar perguntando, você que já comprou o ingresso e o Vasco hoje já informou. Devolução de ingressos. Quem comprou pela internet vai ter a compra estornada automaticamente no cartão no prazo legal. O voucher de compra online não será aceito para essa devolução. Caso já trocado o ingresso, não será aceito. Se você já pegou o ingresso, não vai ser aceita a devolução. Quem comprou o ingresso físico deverá levar esse ingresso ou o recibo, caso o ingresso tenha sido comprado e carregado na carteirinha, necessariamente no mesmo ponto de venda. As devoluções podem acontecer amanhã, sábado, domingo e segunda-feira, de 10 às 17. Em São Januário, a devolução na bilheteria 9. As lojas, é bom a gente informar, de Niterói e Jacarepaguá abrem no domingo. O ingresso precisa estar legível para não atrapalhar a leitura do código de barras. Meia entrada para maiores de 18 anos só será trocado com documento em mãos e o próprio torcedor. Menores de 18 anos, documento e um responsável legal ou o próprio torcedor. Camarote, tribuna, cadeiras, cativa, gratuidades, cortesias não serão trocados ou nem devolvidos. Esse é o modo que você tem, se você já comprou o ingresso, de reaver o seu dinheiro, porque o jogo de domingo será com portões fechados. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, a segurança não tem limite. Você que quer proteger a sua família, agora ficar em casa é muito importante, né? Permanecer em casa, manter-se aí em quarentena, reforce a sua segurança. Procure o Cristiano nos telefones que estão aqui embaixo, com o e-mail, com o site, veja como é o trabalho da CG Segurança Eletrônica e você vai ver o quão importante é investir na sua segurança e da sua família. CG Segurança Eletrônica, parceira do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço, eu não anotei os nomes. A todas as pessoas que ontem em São Januário, em algum momento, vendo o jogo, encontrando nos corredores, seja no bar, jantando. Teve uma senhora que me procurou, tão simpática, eu estava jantando. Eu e meu marido sempre estamos ligados em você, veio tirar uma foto. Ela me disse o nome, eu não anotei, me perdoe. Todos aqueles. Ontem tive um problema com meu carro foi abalroado por um ônibus, já tudo ok, tudo resolvido. Estava ali discutindo a questão de seguro com o motorista do ônibus e passou um carro. Atenção, vascaínos, essa aqui é a Tereza Bispo que sempre manda mensagem. Um grande abraço, Tereza, obrigado pelo carinho, mesmo nos momentos difíceis vocês lembram da gente. Um grande abraço a todo mundo. E uma explicação, muita gente ontem ficou assustada porque vários vídeos nossos foram retirados. Nós também não sabemos o porquê. Já entramos em contato com o YouTube,
YouTube, estamos esperando um retorno para que a gente possa esclarecer a você. Alguma coisa aconteceu, se foi alguma coisa errada, ok. Se não foi, com certeza o YouTube, que é muito justo, vai fazer a retificação e os vídeos vão voltar ao ar normalmente. A única coisa que a gente pede é poder trabalhar tranquilo. Estamos aqui prestando um serviço e esse serviço é um prazer para todos nós da equipe do canal Atenção Vascaínos, que tão recentemente passamos por um trauma em relação a hackeamento e não queremos ter mais problemas. Mas o canal não está hackeado. O canal só teve esse problema, essa situação que está sendo resolvida e nós continuamos o nosso trabalho, buscando sempre informar você sobre as notícias do nosso querido e amado Vasco, que passa por uma situação tão complicada, tão difícil. Mas é assim a vida, nem sempre de flores a gente vai vivendo. Ok, turma? Uma ótima sexta-feira, final de sexta para vocês. Se cuidem, fiquem em casa, mantenham-se em casa com suas famílias, muita hidratação, boa alimentação, lavagem de mão o tempo todo, porque não dá para dar mole. O estado do Rio de Janeiro já está em alerta em função do coronavírus. Ele chegou e a gente precisa se preparar. Mas o carioca, o fluminense em geral, aquele que mora no estado do Rio de Janeiro, já vive com tantos problemas. Mais um desses a gente vai tirar de letra com consciência e, acima de tudo, com muita higiene. Um grande abraço, bom final de semana. Tchau, turma!